Olá, estamos aqui com a Elisiane Ramos, que trabalha com a parte de seguros e previdência aqui em Orlando. Seja bem-vinda, Elisiane. Obrigada. Nada. Você pode contar para a gente um pouco como foi sua trajetória até chegar aqui nos Estados Unidos? Bom, eu mudei para os Estados Unidos há 32 anos atrás. Eu tinha me formado de comércio exterior no Brasil e vim para estudar durante uns 6 meses, aprimorar meu inglês e voltar, e resolvi ficar nos Estados Unidos. Me adaptei muito rápido à cultura desse país. Então, faz alguns anos que eu estou aqui. E quais são os principais tipos de seguro que você está familiarizada em lidar e os serviços que você presta? Bom, há 11 anos atrás eu comecei a trabalhar na parte de produtos financeiros e seguros, mas mais direcionado ao mercado exterior, né, aos estrangeiros, porque essa era a minha área, né, trabalhar no mercado internacional. Então, eu comecei a ver quais são realmente as necessidades dos clientes que vinham para os Estados Unidos, ou somente para investir, ou com a ideia de mudar para os Estados Unidos. E a maior parte deles eram porque estavam obtendo propriedades nos Estados Unidos, investindo, ou alguns deles estavam mudando com a família para os Estados Unidos e estavam precisando na parte de proteção da saúde, ou mesmo os filhos estavam vindo para a faculdade, né, para estudar nos Estados Unidos, então precisavam dessas áreas. E dentro dessas, eu entrei na parte dos seguros para realmente proteger e auxiliar esses clientes nessas áreas diferentes, entre, né, nas áreas que os produtos que eu trabalho, dentro, por exemplo, na área de seguros, na parte de seguro de vida, na parte de seguro de saúde, né, do plano de saúde aqui, seguro de incapacidade profissional, né, e na parte de poupança para a faculdade, para esses estudantes que estavam vindo para cá, para poder estudar. Agora, fora isso, eu também trabalho na parte de produto financeiro, na parte de investimentos financeiros, ou visados por uma aposentadoria, ou visados para poder investir novamente numa faculdade ou numa outra propriedade, né? Ter a parte para garantia, não só agora da família, proteção da família, como para no futuro. E de que forma a gente pode proteger essas famílias e o seu patrimônio com a Previdência? Bom, a proteção do patrimônio, da família e do patrimônio, porque a família é o maior patrimônio que a gente tem, na verdade, né? Muitas vezes é com o seguro de vida, né? A proteção de que se o que a pessoa na família que trabalha, que renda, que traz a renda para casa, por alguma condição não vai estar aqui, que a família possa se reestruturar, né? Não tenha que, se ela está aqui nos Estados Unidos, de repente começar a fazer as malas e voltar para o Brasil, que elas possam se reestruturar, pagar as obrigações financeiras. Eu sempre digo que, na verdade, a parte emocional fica, né, difícil, mas contanto que a parte financeira esteja bem estruturada, é muito mais fácil. Então, eu trabalho na parte de seguro de vida justamente para poder ajudar essa parte de proteção da família. Muitas vezes, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, a vida né, no momento a gente não tem férias, ou 13º, pelo menos no início, quando você está se reestruturando. Então é importante também proteger aquela renda que vem da família, se é só o marido, só a mulher, mas proteger em caso eles fiquem incapazes de trabalhar, que a família vá continuar recebendo uma renda para poder suprir as despesas mensais ou anuais dessa família. Então a gente faz o seguro de incapacidade. Mas aí a gente não vai trabalhar também para sempre, né? Todo mundo espera uma hora poder aposentar. Aposentar. Então precisa fazer essa preocupação quanto antes melhor, de fazer uma poupança para poder um dia se aposentar e usufruir desse tempo, né? Então dentro disso tem a parte da aposentadoria, tem a parte que a gente chama de long-term care, para poder auxiliar os custos, né, de incapacidade ou de problemas de saúde ao longo tempo, tá? E, Elisiane, de acordo com o seguro-saúde, aqui tem algum SUS e a minha renda familiar, ela influencia em alguma coisa Sim, no valor do seguro que eu vou exato. adquirir? Então aqui é muito separado o que a gente chama de plano de saúde, seguro de saúde ou até mesmo seguro viagem. Eu trabalho com todos eles, né? As famílias que normalmente estão mudando para cá, elas precisam de um plano de saúde, né? Que cobra desde condições pré-existentes, parte preventiva, né? Tenha uma cobertura ilimitada. E para essas pessoas, muitas vezes quando eles chegam aqui com visto só de turista,
muitas vezes existe uma opção, ou muitas vezes eles têm que fazer um seguro viagem, um seguro saúde, até que eles tenham um visto que dê permanência pelo menos de 1 ano nos Estados Unidos. E daí existem outras opções. Muitas vezes as pessoas, né, têm conhecimento hoje dos planos que se enquadram na lei do Obamacare, onde o subsídio, parte da mensalidade desses planos é pago pelo governo quando se qualifica financeiramente. Mas dependendo do visto que a pessoa está hoje no momento, pode ou não, ou deve ou não utilizar esse plano, e é algo que eu sempre recomendo para o advogado de imigração daí, poder dar esse conselho profissional. Mas o SUS do Brasil, que a gente chamaria aqui, é o que a gente chama Medicaid. E o que acontece com o Medicaid é que normalmente também as pessoas têm que estar aqui permanentemente, morando nos Estados Unidos, e tem os requerimentos financeiros que a pessoa precisa passar, né, estar nessa situação para poder ser aprovado para o Medicaid, que seria o suposto SUS do Brasil. Então, a renda familiar realmente vai começar a fazer diferença ou não nesse sentido, uma vez a pessoa está aqui como residente permanente e está fazendo imposto de renda. Esses subsídios do governo, na verdade, o que acontece, o governo tira dinheiro de um bolso e põe no outro. Né? Então, o dinheiro do imposto que você está pagando é o que vai determinar se você tem condição de ter um subsídio do governo para pagar a sua mensalidade do plano de saúde ou não. Então, para responder a tua pergunta, sim, a renda familiar para aquelas pessoas que estão utilizando esses planos vai fazer a diferença, sim. E como você ajuda esses clientes em relação ao seguro de vida a estabelecer o valor adequado? No seguro de vida, daí, normalmente a gente olha alguns pontos. Algumas seguradoras vão oferecer o seguro de vida para aquele que é estrangeiro e está aqui só temporariamente, só com investimentos. Outras seguradoras só vão oferecer para aquele que está residindo permanentemente aqui. Mas para efeito de base de cálculo, muitas vezes eu sento com o cliente poder entender que obrigações financeiras ele tem nos Estados Unidos, né? Ou mesmo com a família, né? Na falta dele ou dela, como que a família vai se manter, né? Então, muitas vezes é um financiamento de uma casa, que ele tem uma obrigação, né? A preocupação de que tem filhos com idade que ainda estão financeiramente dependentes, então precisa calcular quantos anos essas crianças ainda vão estar financeiramente dependentes, né? A renda da família, que teria que ser substituída pelo seguro de vida. Todos esses pontos vão fazer com que a gente possa identificar. Muitas vezes tem clientes que moram em outros países, estão aqui, estão investindo, e tem o imposto de sucessão. Então, daí, muitas vezes eu tenho que fazer o cálculo com eles, quanto que é o valor que eles precisariam dessa cobertura. E muitas vezes você tem diferentes coberturas que são necessárias por diferentes quantidades de anos, período. Então, isso tudo, muitas vezes, a gente faz mais de uma policy para que custo-benefício dê um resultado melhor para a pessoa. Mas, daí, normalmente, esse trabalho tem como ser feito, muitas vezes, por Zoom, virtual, mas a maior parte das policies de seguro de vida precisam ser, parte do processo precisa ser feito quando a pessoa está fisicamente em território americano. Ok, e de onde são seus principais clientes? Eu tenho cliente basicamente de lugares. vários lugares. América Latina, Chile, Colômbia, Brasil, tenho bastante clientes de lá, o México, Panamá, eu tenho aí nos Estados Unidos, tenho no Canadá, em algumas partes da Europa, clientes. Estou tentando entrar agora no mercado chinês. Agora com essa situação toda, né, que nós passamos, ele está meio assim, né, receoso, porque esse mercado também é muito assim, depende da situação política do país, né, econômica, tudo isso faz efeito com relação às seguradoras americanas de aceitar ou não o risco, né? Então, é mais ou menos como uma bolsa de valores, você tem que tentar entender exatamente a parte da situação do país com relação aos Estados Unidos para saber exatamente no momento quais os países que a gente poderia oferecer para os investidores estrangeiros, que muda um pouco a partir do momento que eles começam a viver, morar nos Estados Unidos permanentemente. Então você atende em português, espanhol e inglês. Em inglês, os três. Exato. Você pode compartilhar um exemplo de plano de vida que impactou positivamente a vida de alguém? Eu tenho algumas. Olha, eu vou te dizer que dos 11 anos que eu trabalho com seguro,
eu tive muito poucos clientes que faleceram, o que eu acredito que é uma boa estatística, né? Felizmente. Mas eu tive uma cliente que o marido muito bem de saúde, sem problema nenhum, mas teve Covid e nós tínhamos acabado de fazer a policy, seguro de vida para ele. E ele, de uma hora para outra, começou a não se sentir bem e foi fazer testes de descobrir de câncer. E eu trabalhei com ela durante o processo de claim, do death claim que a gente faz, preencher documentações, informações que a seguradora poderia precisar. E ela recebeu esse dinheiro, eu tive o privilégio de poder entregar em mãos o cheque para ela da seguradora. E hoje ela com duas meninas sozinha, né, com a empresa para poder administrar, e com duas filhas sozinhas, a diferença que está fazendo para ela no sentido de poder dar um fôlego, né, para ela poder financeiramente se reestruturar, não ter que sair vendendo casa, vendendo tudo para poder gerar a renda fácil e rápida na mão, segurança, sem ter que se preocupar com imposto em cima desse valor. É gratificante, e ela estava muito, muito satisfeita de ter tomado a decisão, insistido para o marido de fazer o seguro de vida, porque ele tendo o Covid, a gente passando por essa situação que nós passamos na pandemia, ainda estamos passando ultimamente, foi uma insegurança muito grande junto às pessoas, o seguro vai cobrir ou não vai. Então, por isso que eu seleciono a dedo as seguradoras com que eu trabalho, porque a preocupação, exatamente a estrutura financeira da empresa, vai honrar o compromisso, vai estar lá para essa família quando vai precisar, né? Sem ter que ficar se desgastando, tentando questionar com a seguradora. Isso é muito complicado, a parte emocional já é difícil da pessoa poder passar por ela. Se a parte financeira também se torna uma preocupação muito grande, eu acredito que seja muito difícil a família poder passar por isso. Então é importante você estar lá para poder auxiliá-lo. E no caso dessa família, foi um dinheiro assim que ajudou demais. Ela me liga cada pouco para me agradecer novamente. Gratidão. O quanto o dinheiro tem mostrado a todo dia, quanto ela pôde financeiramente se estruturar a família, inclusive a parte emocional ficou mais fácil para ela poder entender o que fazer dali para frente. E tive alguns outros casos também, mas eu acho uma profissão muito gratificante de poder auxiliar a família, porque muitas vezes a gente entra numa rotina no dia a dia tão louca, principalmente aqui nesse país, que muitas vezes não dá tempo de você parar e pensar, e se eu não estiver aqui, ou se amanhã eu não puder trabalhar, como que fica? Como que minha família fica, né? E a família é o teu maior patrimônio que você tem. Então, é importante. Muitas vezes eu tenho clientes que falam, não gosto de falar de seguro de vida porque a gente vai falar a respeito de morte. Eu falei, ótimo, porque eu também não gosto de falar de morte. O que nós vamos lidar aqui é a proteção das pessoas que vão ficar, que você se importa, que você trabalha tão difícil para poder proteger. Essas são as preocupações que nós vamos estar falando, de como você proteger essa família que vai ficar aqui. E se planejar. E se planejar. Muito obrigada, Elisiane. Não, eu que agradeço. Eu gostaria que você fizesse um chamado para quem deseja adquirir o seu serviço. Qual é o seu diferencial competitivo? Sua tratativa com seus clientes? Eu sou muito personalizada, eu gosto de, como a minha amiga fala, eu gosto de tratar os clientes, carregar na mão. Eu gosto muito de ser tratada do jeito que eu gostaria que fosse tratada. Então, eu tenho um serviço muito personalizado. Eu acho que não só na parte de seguros, como na parte de investimento financeiro, precisa ser muito bem personalizado, precisa o cliente entender exatamente o que está adquirindo. Muitas vezes eu vejo as pessoas adquirem planos e não sabem o que tem, o que protege ou não. Então é importante essa preocupação. E você ter uma pessoa não só lá para adquirir o plano, mas que vai estar lá para acompanhar, para poder responder perguntas que você tenha, dúvidas que você tenha durante o período. Então esse é o meu diferencial. Eu não vou lá e vendo o produto. Eu gosto de poder, eu digo que eu sou uma educadora. Eu vou te mostrar o que existe, que opções, né? E você que vai, na verdade, decidir qual é melhor para sua família. Então, esse é o meu direcional. Eu, como eu falei, já estou há 11 anos nesse mercado, muito grata pelos clientes que eu tenho e espero poder ajudar muitas outras pessoas.
Muito obrigada, Elisiane. Obrigada a você. Foi um prazer. O prazer Obrigada foi todo por meu. receber Fico à a gente. disposição. E até o próximo Com Experience.